Olá, pessoa evoluída e consciente. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos tocar num assunto maravilhoso, que é a questão do terceiro DNA. Você não está condenado a ser como seus antepassados. Oi, Jordan. Oi, Isabelle. Oi, Nedília. Vamos falar do terceiro DNA? Coisa maravilhosa. O terceiro DNA é a saída, é a esperança, é a fonte de evolução. O terceiro DNA é a fonte de abundância, é a fonte de prosperidade. O terceiro DNA é a oportunidade para encerrarmos ciclos, para honrarmos os nossos antepassados. É uma oportunidade de fazer melhor para honrar, fazer melhor em forma de gratidão. Agora, o que é esse terceiro DNA? Você vai ficar sabendo. Bora que vai vir mais lives, você vai ficar sabendo. Hoje eu vou entrar num assunto aqui com você e vou explicar o seguinte, ó, como que experiências da infância podem impactar toda uma vida no sentido de saúde física, no sentido de saúde emocional, relacionamentos, abundância. Como que a infância pode impactar até mesmo no emagrecimento de uma pessoa, no peso, se a pessoa vai ter facilidade ou não para perder peso. A infância pode sim impactar. A infância, ela é um caminho que nós pisamos, que nós trilhamos, que nos marca para a vida toda. Mas e aí, nós estamos condenados? Nós estamos fadados? Não tem uma saída? O que nós vamos fazer da nossa vida? O que a infância faz que torna uma pessoa prisioneira de uma vida? Prisioneira de um ciclo? O que a infância faz com uma pessoa que ela é agora uma pessoa que carrega uma maldição familiar? Você já viu aquela história de que, aquela lá, ela é daquele jeito porque a mãe dela foi, a avó dela foi, a bisa dela foi. Ele é daquele jeito? Você não tem ideia. O que foi o pai dele? O que foi o avô dele? Já ouviu falar? Já ouviu falar sobre isso? A Isabelle já começou esquentando aqui, ó. Existe ligação entre rejeição, abandono e compulsão alimentar? Total ligação. Porque quando nós sofremos isso, e a primeira rejeição, ela vem lá, antes mesmo da nossa infância. Você sabia que a maior ferida da humanidade é a rejeição? A maior ferida da humanidade é a rejeição. Por quê? Porque nós não fomos desejados. Nós não fomos desejados. Talvez você pense assim, boba, você não tem ideia do tanto que a minha mãe lutou para engravidar de mim. Ela lutou para engravidar. Ela queria ter um filho, né? Se a sua mãe, no caso dela, foi isso. Porque a maioria, meu Deus, eu grávida, não acredito, não era hora. Agora, com esse problema financeiro, nossa, com esse problema no relacionamento, com essa insegurança que eu estou vivendo, grávida agora. Então, a grande maioria, passa por esse impacto de rejeição logo no comecinho, quando tá chegando aqui, quando tá chegando ali no útero. Então, a rejeição é a maior ferida. E aí, depois, aquela mãe que fez tratamento, supunha que você é fruto de um tratamento, e aí o que acontece? Ela queria um filho, mas não que fosse tão chorão, tão chorona, não que fosse tão exigente, não que quisesse tanta atenção, não que tivesse uma natureza tão desafiadora. Queria um filho, mas não assim. Então, os nossos pais, eles estranham, porque nós chegamos aqui com a nossa natureza, né? Nós não somos réplicas deles no sentido de comportamento. Então, a maioria de nós sofre essa rejeição ali no início, às vezes sofremos no ventre o tempo todo, e aí depois, quando chegamos, que a nossa natureza começa a aparecer, que nós somos dependentes, exigentes, só sabemos chorar e dependemos totalmente, né, dos nossos pais para sobreviver, nós nos tornamos um desafio para eles. E, como qualquer humano, você que tem filho sabe, né? Quantas vezes você colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus, essa pessoa, esse ser, não me dá sossego. Eu não aguento mais. Quantas vezes você que é mãe, você que é pai, já passou por isso? Né? Quem nunca?
E nesse momento, aquele pequeno ser que capta toda a emoção, obviamente está captando a rejeição. Mas a pergunta dela é: existe ligação entre a rejeição, o abandono e a compulsão alimentar? Sim, porque essa carência de afeto, de amor, de atenção, esse desejo que nós temos de ser amado, ele não é suprido e causa dentro de nós uma deficiência. Nós queremos sentir isso. E nós vamos aprender ali, desde a tenra infância, a repor, a compensar isso. Então, se não tem amor, tem TT, né? Se não tem carinho dela, tem a mamadeira. Se não tem a atenção dele, se não tem o carinho dele, se não tem o colo, tem a compra que ele põe dentro de casa. Tem a comida. Então, eu não tenho o amor, o afeto, eu fui abandonada, então eu vou ter sim uma carência, eu vou ter uma chance bem grande de lutar com o sobrepeso na minha vida. Tá? Isso é fato. Por quê? O nosso corpo, as doenças, as deficiências, os desequilíbrios aqui do nosso corpo, todos eles começam aqui, dentro das nossas emoções. E o que nós não entendemos, mesmo sem entender, o nosso corpo sente. E aí vem os desequilíbrios, os desarranjos. As nossas emoções desequilibradas, obviamente, vão fazer com que a nossa saúde seja mais vulnerável. Que nós tenhamos, quanto maior as feridas emocionais, maior é a probabilidade de doenças, de desequilíbrios ou orgânicos, metabólicos, hormonais. Quanto maior o equilíbrio das minhas emoções, mais rápido acontece o equilíbrio das funções orgânicas, hormonais, metabólicas, funcionais, gerais. Nós somos seres físicos, emocionais e espirituais. E obviamente que esse corpo físico, ele é a soma ou a exposição das nossas emoções e da nossa espiritualidade. Por isso que o caminho mais rápido para vencermos desequilíbrios aqui é buscarmos o equilíbrio aqui da mente. A maioria de nós não sabe quem realmente é. E nós chegamos na vida adulta sendo a soma dos nossos pais. Nós somos a soma das crenças da mãe, das crenças do pai. Nós somos a soma daquilo que eles puderam nos apresentar, do que nós vivenciamos. Nós, por mais que possamos odiar a forma da nossa mãe, a forma do nosso pai, o que eles tiveram para nos dar, o excesso, a falta. E tem uma coisa, tá? Quanto mais você repulsa, quanto mais você rejeita, quanto mais você odeia, mais tendencioso você está a repetir. Quando você não repete igualzinho ou pior, você erra no oposto. Como assim erra no oposto? Suponha que a tua mãe ela te faltou muito. Ela faltou muito com atenção, ela faltou muito com presença, tua mãe faltou muito com amor. Tua mãe foi ausente. Você tende a criticá-la e ser ausente também e não enxergar, porque senta em cima do rabinho e não enxerga, a gente só olha o outro. Então eu critico minha mãe, mas eu tô fazendo igual. Eu tô fazendo igual. Ou não, de forma alguma eu vou fazer algo parecido. Então eu vou fazer totalmente ao contrário. Quem nunca? Quem nunca? Eu mesmo, eu errei por excesso. Né? Eu tive ausência de presença materna e aí o que eu fiz? Né? Eu não entendia. Né? Eu pensava, nunca tive problema com a minha mãe, tá perdoada, me abandonou por uma necessidade, tá tudo bem. Por muitos anos na minha vida eu pensava assim, né? Tá tudo bem, não tem. Mas internamente eu tinha uma necessidade extrema de ser totalmente presente, de não causar dificuldade nenhuma aos meus filhos, de não exigir muito deles. Porque uma vez que foi exigido muito de mim, toda aquela dificuldade que foi apresentada para mim, eu queria economizar para eles. Então, é uma forma inconsciente de mostrar um desequilíbrio. E quando eu venho com essas feridas todas de infância,
Obviamente que eu vou ter atrasos. Eu não tenho uma evolução plena. Eu não tenho acesso a tudo o que eu tenho direito, o que eu vim para ter. Eu não consigo me conectar com o meu propósito de verdade. Eu não consigo render de verdade. Por quê? Inconscientemente, eu carrego todos os paradigmas, todos os traumas, todas as crenças. Ah, não, eu sou evoluída, eu sou isso, sou aquilo. Não, nós vamos melhorando, mas nós ficamos capengando, porque nós temos uma influência muito grande do DNA paterno e materno, mas é muito grande. É muito grande. E somente quando nós decidimos, não, peraí, eu quero entender esse negócio, o que eu carrego, por que a minha saúde é assim, por que emocionalmente eu tenho essas travas, por que eu tenho esse complexo de inferioridade, por que eu tenho esse complexo de impostora, eu sou uma advogada, mas quando dá certo eu penso, nossa, isso aí foi sorte, né? Ah, eu sou uma terapeuta, mas quando eu bato certo valor lá de rendimento, eu penso, nossa, foi esse mês, assim, foi muita sorte. Ou então, gostou do meu trabalho, mas também, né, a pessoa é muito boa para gostar. Sabe aquele sentimento de impostor, de impostora? Que a pessoa nem acredita quando ela ganha alguma coisa, quando ela tem aumento, quando ela conseguiu uma casa, ela já pensa, isso tá bom demais. Tá bom demais, eu tenho que me preparar, porque algo ruim pode me acontecer a qualquer momento. Então, todas essas coisas, elas são pesos que nós estamos carregando desde a nossa infância. Então, quando você decide, peraí, de verdade eu posso evoluir? Saúde física, emocional, eu posso evoluir na saúde espiritual? Mas como assim evoluir na saúde espiritual? Por quê? Sabe por quê? Porque a abundância, ela está totalmente ligada à espiritualidade. Sim, nada a ver com religiosidade, tá bom? A abundância está linkada com a espiritualidade. Tá, mas o que tem a ver isso? Tem a ver que a abundância tem a ver com espiritualidade, e para que a espiritualidade esteja em alta, obviamente, eu tenho que ter consciência das travas que eu carrego, tá? Então, muitos de nós expressamos facilmente, não, eu honro meu pai e minha mãe. Afinal de contas, eu aprendi lá, né, na igreja, na escolinha dominical das crianças, ou lá, para quem é católico, lá na catequese. Eu aprendi nos 10 mandamentos que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, e eu verbalizo, né? Eu até compro um presentinho no aniversário deles, eu até ligo, sabe? Eu não suporto muito ela ou ele, mas eu faço um esforço. O que acontece? Mecanicamente, superficialmente, sei lá, né? Por questões que foram colocadas, mas que eu não procuro entender muito bem, eu falo que eu honro, até porque tem uma coisa lá, né? Se eu não honrar, eu vou viver pouco. Se eu honrar o pai e a mãe, eu tenho uma chance de viver mais. E aí as pessoas acham que estão fazendo isso, sabe? Mas na verdade, a maioria de nós carrega muita falta. A maioria de nós tem muitas questões com o pai e com a mãe, sabe? Doeu muito aquelas questões, aqueles excessos, aquelas rejeições, aquele abandono, aquela traição. E enquanto criança, nós não sabemos lidar com isso. E isso fica introjetado. E depois nós fazemos uma paz social com os nossos pais. Mas a espiritualidade, ela não flui. Não flui porque nós não somos de verdade. Nós carregamos dores que, às vezes, pela religião, nós nem aprendemos a olhar de verdade. Sabe? Tem pessoas que pela religião falam, não vou falar mal do meu pai e da minha mãe, não. Mas lá dentro está carregando uma série de questões. E não é aquela pessoa que aprendeu a honrar o pai e a mãe de verdade. Então não tem abundância. A prosperidade não chega. E aí o que acontece? Sem essa liberação de perdão, que dentro do terceiro DNA nós entendemos que não tem nem essa questão de que vou perdoar o meu pai, vou perdoar a minha mãe. O negócio é delicado. Essa fala aí, para entrar dentro da nossa vida, são em raras exceções. Eu vou perdoar o meu pai, eu vou perdoar a minha mãe. Por quê? Porque eles são grandes perante nós. Eles são muito grandes. Eles são grandes professores. E por mais difícil que tenha sido, por mais desafiador
que o teu pai foi, que a tua mãe foi? Eles foram treinadores. E bons treinadores fazem o quê? Promovem alunos fortes, alunos bons. E somente quando você vem para a terapia individual, você vem entendendo dentro do terceiro DNA essa dificuldade que a tua mãe te apresentou, essa dificuldade que o teu pai te apresentou, contribuiu para quê na tua vida? Sozinho você não consegue ver, não. Sozinho você vai ser uma pessoa que carrega dor, bloqueio, trauma, tá aí acima do peso, tá inflamado, tá trabalhando, tem profissão, tem formação superior, mas tá fazendo o quê? O básico, né? Não sai do básico, não sai do mediano. Vive com medo de perder o que tem. Vive com medo de ser roubada, de ser roubado. Sempre com a sensação que tudo é difícil, que é tudo com muito esforço, né? É muito esforço para conquistar e é muito fácil para alguém levar. Não é assim? Quando você passa a olhar para os teus pais de uma forma diferente, tudo muda. A vida flui. Esse é o terceiro DNA. Todos nós temos 3 DNAs. 3, tá? 3 DNA. Você tem 3 DNA. Você é a imagem e semelhança do teu criador. O DNA materno, o DNA paterno causam marcações profundas nas nossas células. Mas não é uma maldição sem saída. Não é uma sentença que não tem como se livrar. Não, quando nós despertamos o nosso terceiro DNA, nós entendemos qual que é a virada de chave que precisa ser feita para nos desconectarmos de toda maldição e encerrar aquele ciclo de repetição de doença, de repetição de maldições familiares, no sentido de relacionamento, de profissão, de dinheiro, tá? Todos nós temos essa oportunidade, tá? De encerrar. Isso foi nos dado, é um direito. Eu tenho esse direito, você tem esse direito, né? A Bíblia diz lá em um trecho, quem souber pode escrever aqui, tá? Diz assim, ó, eu dou a minha vida para que você tenha vida em abundância. E esses dias, uma seguidora minha, ela estava tão indignada com a questão de ter vivido doente por tanto tempo e agora ela está experienciando uma cura, uma evolução, um embelezamento. Ela secou aquela gordura, saiu daquele processo de inflamação e ela fala, Thelma do céu, como que pode? Nós não viemos ao mundo com essa tendência de ter que ficar carregando um corpo doente a vida toda, uma escassez a vida toda, uma dificuldade a vida toda. Como que pode ser? A gente pode acreditar nisso por tanto tempo? Porque assim como a gente acredita, assim vai ser a nossa vida, tá? Quando nós paramos de acreditar daquele jeito, que mudou aqui dentro, a vida começa a mudar, gente. Saímos de uma bolha, a vida começa a mudar. E aí ela falou uma citação, se ela tiver aqui, ela vai saber, vai colocar. Ela vai colocar aqui para nós. Ela falou, ela escreveu aqui uma citação que fala ali, como que é, gente? Mais ou menos em torno disso aqui, olha. Deixa eu buscar na minha mente. Eu não me agrado de ver os meus filhos doentes. É alguma coisa mais assim, mais ou menos assim. Eu não me agrado de ver meus filhos doentes. Os meus filhos merecem viver com saúde. Alguma coisa mais ou menos assim. Se ela tiver aqui, ela vai saber do que eu tô falando. Oi, Fabiano. Oi para todos vocês que estão aqui. Deixa eu dar sequência aqui nessa questão. A Isabelle tá falando como a ausência de pai e de mãe pode impactar a vida adulta. Totalmente. Quando a ausência do pai e da mãe, e não é a ausência física, tá? A física tem um grande impacto, mas a ausência emocional, ela impacta demais na nossa autoestima, no nosso senso de merecimento. E a grande maioria de nós conviveu em maior ou menor grau com essa ausência. A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, a mãe não teve carinho de pai e de mãe, então ela não sabe ter a conexão afetiva, a atenção, o olho no olho. Quem teve a infelicidade
de nascer e a mamãe estar com depressão, a mamãe com depressão não consegue olhar no olho do bebê. Ela não consegue dar aquela recepção, sabe? Entregar o amor naquela conexão de olhar. E todos nós, quando não temos aquela conexão do olhar da nossa mãe, de aceitação, que aquela mãe não está nos amamentando com aquela gratidão, com aquela afeição, com aquela afetividade, todos nós que tivemos essa deficiência, nós já temos um grande problema com a nossa identidade depois. E nós vamos ter que correr atrás na vida adulta para nós ativarmos essa identidade. Porque a nossa identidade, a nossa noção de alto valor e de amor próprio, a nossa capacidade interna, o nosso direito de vida, tudo isso nós vamos vai se moldando dentro de nós na medida que recebemos atenção, afeto, carinho, proteção, segurança dos nossos pais, né? E você sabe, cada um de nós aqui, cada um de nós sabe aqui as experiências que nós vivenciamos. E tem mais, enquanto criança, nós não temos a maturidade, a capacidade de administrar aquilo, de raciocinar sobre aquele comportamento dos nossos pais. Às vezes eles estão ali num conflito travado entre eles, que eles estão fazendo o máximo para conseguir sobreviver na dor deles, da traição entre eles, do abandono mútuo, sei lá, da humilhação que está acontecendo entre eles, das agressões que está acontecendo entre eles. Eles estão tentando sobreviver naquele momento e nós estamos ali. Nós estamos ali. Só que enquanto criança, nós interpretamos que não temos o amor da nossa mãe ou que ela está daquele jeito porque não temos importância para ela. Que o nosso pai está daquele jeito porque nós não temos importância para ele. Inclusive, quando os nossos pais se separam, quando os nossos pais têm problemas sérios de relacionamento, nós entendemos, enquanto criança, que foi por nossa culpa. Foi por nossa culpa. A maioria de nós carrega isso. E na vida adulta isso traz muito prejuízo, tá? Então, a ausência do pai e da mãe, a ausência física é muito prejudicial. E a ausência emocional, ela é mais prejudicial ainda. E hoje, gente, por que é mais prejudicial ainda? Porque quando o meu pai sai, ou ele falece, ou ele desaparece, a minha mãe falece, ou a minha mãe desaparece, vai ter uma justificativa de alguma forma, foi embora, aconteceu, alguém conta uma história, alguém me acolhe, alguém me cuida, né? Então, eu tenho aquele luto e eu tenho uma chance de sair daquele luto, de ser bem cuidada por alguém. Mas quando eles estão aqui presentes fisicamente, mas emocionalmente tem uma ausência, aí fica muito mais difícil para mim entender. As feridas, elas vão ficando profundas, né? Eu estou na mesma casa, eu estou no mesmo apartamento e essa pessoa não me vê. Eu sou transparente. Essa pessoa não me dá atenção. Essa pessoa não dá importância para minha vida. Eu posso estar mal, com fome, nervosa, triste. Essa pessoa não... Os meus pais, que são os meus heróis, são os primeiros deuses da minha vida, eles não me enxergam. Eles não conseguem olhar para a minha dor, para o meu emocional. Então isso gera prejuízos profundos dentro de nós, que vai afetar todas as áreas da nossa vida. E quem que sai na frente disso tudo? Quem busca ressignificar a infância. Quem busca terapia para entender. Peraí, por que isso está acontecendo na minha vida hoje? 3 relacionamentos que dá ruim. Tem gente que fala, eu tenho o dedo podre para mulher, eu tenho o dedo podre para homem. Não adianta eu estudar que eu não consigo uma profissão boa. Ou eu estudei, agora eu sou empresário, mas não tem ninguém para trabalhar. Tem mais gente que presta nessa terra, ninguém mais quer trabalhar e fica com aquela ideia, e a minha empresa, todo mundo que entra aqui só quer roubar. E o outro, eu abri essa clínica, eu faço o melhor serviço, mas ninguém me valoriza, ninguém quer pagar. E aí as pessoas ficam assim,
Porque a infância, ela impacta o ser humano de múltiplas formas. E principalmente porque nos torna pessoas limitadas, pessoas negativas, pessoas inseguras, pessoas frustradas, pessoas de baixa esperança, nos torna pessoas invejosas, nos torna pessoas maldosas, nos torna pessoas fofoqueiras. Então, tudo isso é meio que impregnado, carimbado em nós lá na nossa infância. Quem aqui, não precisa escrever não, tá? Mas é só para você refletir aí, que os momentos de sentar-se ao redor da mesa para refeição era um momento que você ouvia falar da vida de todo mundo. Dos parentes, dos irmãos da igreja. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, como eu atendo adolescentes, eu atendo pessoas de todas as idades, é uma das queixas, sabe? Que as pessoas falam, nossa, agora eu sou tão feliz de estar na minha casa, poder fazer minha refeição, sentar, agradecer ao Criador pelo alimento e comer em paz. Porque na minha casa, momento de refeição era momento de falar da vida dos outros. Era momento de fofoca. Ou era momento de briga. Era momento de correção. Era horrível, era momento de jogar na cara. Tô comprando, eu tô trabalhando, você tá comendo de graça, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, isso tudo vai causando feridas, esses comportamentos, né? Quem nunca tava tomando banho, ou não ouviu uma história, né, de alguém bem próximo, e alguém tava batendo na porta, né? Trabalhar, você não quer. Pagar a luz, você não quer, né? Você acha que eu tô trabalhando, pagando a luz para vagabundo ficar tomando banho o tempo que quiser? Né? Para vagabunda ficar aí lavando cabelo, escovando cabelo embaixo do chuveiro quente. Então, essas coisas, esses desacertos familiares, os tratamentos que conseguiram nos dar, porque isso vai passando de geração para geração. Então, se eu fui muito maltratada e eu não quero maltratar quem vem de mim, eu preciso buscar me curar, porque senão não tem jeito. Né? Eu vou passar para frente, porque é o molde que eu fui formada, é a forma. Por mais que eu não queira, eu vou passar isso para frente, porque eu fui moldada assim. E aí, dentro do terceiro DNA, tem um agravante, que é aquilo que eu falei no começo, tá? Quanto mais eu odeio, quanto mais eu falo mal, quanto mais eu renego os meus pais, quanto mais eu rejeito os meus pais, mais ligado a tudo isso eu fico. Quanto mais eu carrego isso, mais linkado eu estou. Então, quando eu ressignifico, eu consigo entender como liberar, como deixar de julgar. Eu entendo agora o que fazer, tá? Para aquilo não me afetar mais, para aquilo não ressoar dentro de mim. Não ressoar, para aquilo não dar ressonância. Eu quero me desconectar de algo, pelo amor de Deus. Ó, o amor e o ódio mantém conectado. Falar bem ou falar mal mantém conectado. Falo bem, estou conectado com a pessoa. Falo mal, também estou conectado com a pessoa. Sinto uma emoção boa, estou conectada. Sinto uma emoção ruim, estou conectada também. Tá entendendo por que muita gente tá com a vida travada? Por que a coisa não anda? Com muito esforço, pouca abundância, pouca evolução, muita doença, muito gasto com remédio, muito problema de relacionamento, muita vida travada. E quando nós entendemos o poder do terceiro DNA, nós entendemos como soltar, como nos desconectar do passado, como ativar a nossa identidade agora no presente. Porque o meu poder está só agora, só no agora. Eu não tenho condições de ter poder lá no passado, porque já passou. Eu não tenho condições de ter um poder lá no futuro, porque ele não chegou. E eu dependo totalmente de ressignificar, me ativar, entender quem eu realmente sou, qual que é o meu propósito de vida, por que eu existo? Por que eu passei pelo que passei? Eu preciso ressignificar, senão eu não fico com raiva só dos meus pais, só da minha família, só da cidade, do país que eu nasci. Não,
Se eu não ressignificar, eu posso ficar com um problema com Deus. Tem pessoas que ficam indignadas. Peraí, Deus tá brincando com a minha cara? O que é isso? E aí, quando chega nesse ponto, aí realmente a vida trava. Realmente a vida trava. Então, quando eu busco ressignificar, eu busco entender a minha infância, eu tô entrando no caminho da mudança, para as coisas começarem a mudar. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Vamos lá. Você tem alguma pergunta para fazer com relação a esses assuntos que eu abordei até aqui? Vamos lá, vamos lá. Oi, Silmara. Que bom te ver aqui. Muita gente nova, muita gente que não conhece o terceiro DNA. O terceiro DNA é um método de autocura integral, onde nós conseguimos nos desconectar de toda a programação, inclusive a programação que nós carregamos para doenças, aquela tendência a desenvolver doenças dos nossos pais. O terceiro DNA é um método que ensina como fazer o encerramento de ciclos de repetição de doenças físicas, emocionais e espirituais. Como conseguir acessar doença, autocura, abundância, prosperidade, parar de repetir ciclos, fazer com que todo o mal agora pare aqui. Todo o mal tem que parar aqui. Então, eu não vou passar mais nada de negativo para frente. Com autorresponsabilidade, eu decido me curar. Eu decido me curar. Da mágoa, da rejeição, do ódio, da traição, do abandono, do excesso de cuidado, que me tornou uma pessoa insegura na vida adulta, né? Que o excesso de cuidado dos meus pais, que impediu que eu estudasse, que eu crescesse, que eu transbordasse, que hoje eu poderia ser uma pessoa muito melhor, muito mais rica, né? O excesso de cuidado dos meus pais, a crença que eles tinham, deu uma paulada no meu sucesso, na minha probabilidade de vida leve. Eu preciso ressignificar isso, né? A falta, então, de cuidado da minha mãe deixou com que acontecesse o que aconteceu comigo. A falta de cuidado do meu pai, o abandono do meu pai, fez com que acontecesse o que aconteceu comigo. Então, a infância, ela é assim. O seguinte, escreve aí. Eu recomendo a você que pegue um caderno para que você comece a anotar os assuntos dessa live, porque realmente transforma quando você entende, viu? E é o seguinte, quanto pior a infância de uma pessoa, maior é a oportunidade dessa pessoa ter muito sucesso na vida. Não tem lugar para vítima. Não tem espaço para vítima. Dentro da riqueza, da abundância, da saúde, da prosperidade, dentro de toda a leveza, dentro de tudo que é bom, de tudo que é rico, dentro de tudo que é leve, dentro de tudo que é felicidade, não tem espaço para vítima. Mas você é uma vítima? Você se considera uma vítima? Então você tem que vir para o caminho da cura. Tá? Ativar o seu terceiro DNA para você começar a sair desse ciclo, para você começar a prosperar. Ok? Então, ressignificar a infância pode trazer prosperidade? É o caminho, é o jeito mais rápido que existe para que uma pessoa tenha prosperidade. Por quê? Pessoa que carrega ódio não prospera, pessoa que carrega julgamento não prospera, quem carrega inveja não prospera, quem carrega medo não prospera. Crenças de medo que são colocadas lá na infância. Quem carrega julgamento não prospera. Tá? Quem tem sentimentos de inveja, quem tem uma facilidade para julgar, condenar e apontar, tem muita dificuldade para prosperar. Quem tem autorrejeição, eu sou burra, eu sou feia, eu sou dedo podre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou insegura, eu sou sem sorte. Então, todas essas crenças colocadas na infância, elas não deixam a pessoa ter verdadeira prosperidade. Não. Tá cheio de rico, pobre.
que não consegue desfrutar. Não consegue desfrutar, tá? A verdadeira prosperidade, ela vem com vários sinais em todas as áreas, tá? Não é poupança gorda lá. A verdadeira prosperidade, ela inclui, inclusive, saúde física, tá? Saúde no relacionamento, saúde física, saúde espiritual. A verdadeira prosperidade não é só o dinheiro. Só dinheiro é pobre. Quem tem só dinheiro é pobre, é escasso, né? Então, a outra questão, as doenças adultas, elas começam na infância? Sim. Todas as doenças que você desenvolve na idade adulta, elas têm uma raiz lá na infância. Todas, sem exceção. Infâncias mais difíceis, elas sim vão fazer com que as pessoas na idade adulta tenham mais tendências a adoecimento. Por isso que quando ressignifica a infância, vai fazendo assim, ó, a pessoa vai se livrando dos diagnósticos. Vai se livrando, gastrite, sinusite, bursite, tendinite, né? Problemas de brônquio, alvéolos, problemas renais, problemas intestinais. Quando ressignifica as questões da infância, o CID, né? Aquele nome, aquele número de doença vai saindo da pessoa. Então, as doenças da vida adulta, sim, começa lá na infância, tá? Como experiências da infância podem impactar a saúde de uma pessoa? Por quê que as experiências de infância? Porque nós criamos a noção de quem somos lá na infância. E a maioria de nós cria uma noção de quem é muito distante do que na verdade pode ser, do que na verdade veio para ser. Lá na infância, nós criamos uma noção muito diferente, muito distante da luz que temos, da capacidade que temos, do poder que temos, do amor que temos. E aí, enquanto não ressignifica isso, doença, vida travada, certo? Então, ressignificar, ativar a identidade, entender, uma vez que você entende que você é uma pessoa amada, que você é uma pessoa que é protegida o tempo todo. Mas Thelma, você não tem ideia do tanto de coisa ruim que acontece comigo por conta da crença que você carrega da infância, tá? Então, quando você ressignifica, você entende, eu sou amada, eu sou protegida, eu sou guardada, eu tenho direito à vida abundante, eu tenho direito à saúde, isso é meu. Agora que eu ressignifiquei, eu mudo o meu diálogo interno. Eu saio daquela tensão de achar que só tem gente enrolada, todo mundo quer me roubar, todo mundo quer me prejudicar. É um perigo viver nessa terra. Tem mais gente ruim do que gente boa. Quem nunca? Eu acreditei nisso por muito tempo. Tem muito mais gente ruim do que gente boa. Né? E essas crenças, gente, são colocadas lá dentro da gente e ferra com a vida da gente. Ferra com a vida da gente. E aí a gente pensa de um jeito e esse pensar nos torna um imã. E do jeito que a gente pensa, a gente acredita, verbaliza e sente e acaba atraindo situações o tempo todo para honrar aquilo. Eu sou um mundo, você é um mundo. Cada um de nós é um mundo. Cada um de nós é um pequeno Deus dentro da existência. Eu sou imagem e semelhança do grande Deus, eu sou um pequeno Deus. E uma vez que experiências me fizeram ter uma compreensão negativa sobre eu, minha existência, sobre Deus, sobre o mundo, pronto. Tá feito aqui, ó. Tá feito, tá assinado. Tá? Toda uma sentença de vida. A maioria nasce, cresce, envelhece e morre dentro de uma vida mediana, às vezes abaixo da média, escassa, às vezes uma vida de tragédia, uma vida de maldição, porque não tem essa compreensão, tá? E muitas vezes chega a explicação para a pessoa, mas a pessoa prefere, vou deixar essa explicação aqui, tá fora da minha crença, fora da minha crença. Né? A maioria ainda acredita, né, que Deus
que Deus quer ver essa pessoa, Deus fica feliz em ver essa pessoa sofrer a vida toda. A maioria entende o sofrimento como uma forma de se aproximar do Criador. E aí, gente, tem que ressignificar, tem que entender essa questão para a vida mudar, senão não muda não. Senão não tem jeito. Deixa eu ver aqui. Oi, Cleusa, que bom te ver. Oi, Dani, que bom te ver. Então é isso. Se você tem alguma pergunta, último minuto para você fazer uma pergunta, eu vou ficar muito feliz em te responder, tá? Porque quando você ativa o seu terceiro DNA, você entende o seu propósito de vida, as coisas começam a mudar, a sua saúde começa a mudar, a sua fé, ela volta de uma forma tão poderosa, porque você vence as crenças limitantes, você vence os paradigmas, que são uma série de regras internas e internalizadas profundamente, tá? Superficialmente, às vezes numa pregação, numa palestra, você tem um start, você pensa, nossa, já entendi, mudei. Mas é ruim a sensação de fracasso quando você pensa assim, meu Deus, tá aqui eu pensando do mesmo jeito, tá aqui eu fazendo do mesmo jeito. Eu aprendi aquilo lá, escutei aquilo lá naquela palestra, naquela pregação, e aí vem uma autocondenação. Mas por que agora que eu aprendi, eu ainda faço assim? Porque é uma coisa que está enraizada. Eu preciso aprender a ativar os meus poderes, tá? Que é o poder da fala, pensamento e sentimento. Enquanto eu não aprender a alinhar esses poderes, esses 3 poderes, não acontece uma mudança real e verdadeira. Eu fico patinando. Eu tenho pequenas evoluções, mas eu patino, tá? Eu melhoro um pouco nas finanças, mas não fica leve do jeito que eu escuto que dá, do jeito que falam que pode ser. A Angélica tá falando como fazer parte do terceiro DNA. Angélica, eu tenho um método completo, tem aulas gravadas do terceiro DNA, são várias aulas, e eu também aplico o terceiro DNA em todos os meus atendimentos individuais. A pessoa agenda uma sessão e aí eu faço análise da íris, eu sou iridóloga, eu sou terapeuta sexual, sou terapeuta comportamental, são várias formações, mas todas elas ajustadas, tá? Eu aplico todo o meu trabalho, porque ele é integral e sistêmico. Então, quando você vem, você só entrega a sua demanda, qual que é a sua dificuldade, se é doença física, emocional, espiritual, qual que é o seu problema, você entrega na primeira sessão. E toda a minha atuação terapêutica é com a intenção de ativar o seu terceiro DNA. Então, eu ajudo você a localizar já na primeira sessão os traumas que você traz da infância, os bloqueios, o problema que isso te causa, e eu ensino você como ver isso aí, tá? Então, você ativa o terceiro DNA de forma individual nas sessões, tá? Ressignificando o pai, ressignificando mãe. Então, não é só pai e mãe. Às vezes, nós temos que ressignificar com abusadores, tá? Com pessoas que foram algozes no nosso passado. Aquele chefe, aquele parente que abusou, aquele abuso sexual, aquele abuso psicológico, aquele roubo, aquela traição. Então, dentro da terapia integral sistêmica, acontece a ressignificação. E toda ressignificação é uma ativação, é um caminho para a ativação do terceiro DNA. Não se ativa de verdade o poder do terceiro DNA, Angélica, sem entender o que é perdão. O perdão que libera, o perdão que desconecta. Enquanto eu não libero perdão, eu estou conectada ao algoz, eu estou conectada ao traidor. Enquanto eu não libero o perdão de verdade, eu estou conectada à maldição que aquela pessoa me fez. E detalhe, viu? Detalhe, para você que não libera perdão, você que está me vendo aqui, que não libera perdão de verdade, o que acontece? Às vezes aquela pessoa que te feriu, que te roubou, que te traiu, que te abandonou, que te humilhou, ela passou por uma ressignificação, ela está crescendo na vida, tá? E você está preso na maldição que ela te causou. Você está presa no dano, na dor, na maldição dela.
Então, quando a Bíblia fala que liberar perdão é o caminho principal para a transformação, é tudo verdade, pode acreditar. Pode acreditar, tá? E aí, muitas vezes, a pessoa fala que liberou perdão, fala que não carrega mágoa, mas, na verdade, quando vai ver, ela carrega sim. Ela lembra, e quando ela lembra, algo estremece. Quando ela fala, algo ainda pulsa dentro dela. E quando a gente libera perdão, de verdade, a gente não tem mais reação alguma. A gente não tem mais intenção de escutar se aquela fulana, se aquele fulano tá pagando, tá sofrendo, tá morrendo, tá vivendo, tá feliz, tá triste. Eu não quero mais saber. Eu me desconecto. Aí sim as coisas boas começam a acontecer. Mas a maioria das pessoas não conseguem fazer isso sozinho. Não consegue fazer isso sozinho. Tá? E muitos se enganam pela religiosidade. Acha que porque vai esquentar um banco de igreja de segunda a segunda, ou porque faz lá algum sacrifício, acha que ali o perdão está acontecendo. Né? E na verdade a pessoa continua carregando o bloqueio, o sentimento, a mágoa, o rancor. E todas as vezes que o rancor está dentro, que a mágoa está dentro, que o ressentimento está dentro de um ser, pasme você. A pobreza tem permissão para ficar, a doença tem permissão para ficar, a repetição de ciclo tem permissão para ficar. Todas as vezes. Todas as vezes que uma pessoa carrega esses tipos de sentimento, a doença tem permissão para ficar. Não tem jeito, viu? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Foi tão bom ver vocês aqui. Foi tão bom ter a sua participação aqui. Eu vou voltar em outras lives falando do terceiro DNA. Vai lá nos stories, deixa o seu comentário. Tem uma série de stories postados lá. E você pode direcionar o conteúdo que eu vou trazer falando lá. Clica lá, tem várias opções para você. Se você sentiu algo que foi tocado em alguma situação, despertou alguma coisa em você, vai lá no direct, fala comigo, tá? Eu posso trazer mais conteúdos para ir te ajudando aqui de forma gratuita. Se você tem um caso que você viu que precisa ser tocado, que precisa ser curado, que precisa ser ressignificado, você vai ver aí no link da minha bio como entrar em contato, como fazer para ver questões de horário e valores. Tá? Eu desejo que você de verdade se conecte com o caminho da autocura, da abundância e da prosperidade. E entenda, o terceiro DNA, ele sendo ativado em você, você é a imagem e semelhança do Criador, realmente a tua vida muda, tá? Você dá um salto, você encerra ciclos de repetição e maldição em relacionamentos, em saúde, em profissão, a tua área profissional. Tá? Eu desejo muita evolução, muito crescimento, muita cura. Obrigado por tua presença aqui. Compartilha com alguém que você sabe que vai ser ajudado. Quando essa live subir, deixa seu comentário, tá? Se te ajudou, se você ficou curiosa, se você ficou curioso, coloca aí a tua pergunta, a tua interrogação. Se você não concorda com alguma coisa, eu também quero saber, tá? Você pode colocar aqui. Gratidão, gratidão, desejo luz para você e evolução. E lembre-se, você tem direito à saúde, abundância, prosperidade. Se você pensou o contrário ou viveu o contrário até aqui, você ainda não ativou o seu terceiro DNA. Gratidão, gratidão.